Você já se perguntou de onde vêm os olhos castanhos e como eles surgiram no planeta? E como saber se seus olhos são castanhos, verdes, cor de mel ou até outro tipo de castanho? É isso e muito mais que vou responder aqui neste vídeo. Um estudo mostrou que cerca de 5% da população mundial tem olhos castanhos, enquanto no Brasil, aproximadamente 18% das pessoas possuem essa cor de olhos. Veja só, eles são a terceira cor de olhos mais comum no mundo, juntamente com os olhos cor de mel ou âmbar, sendo o marrom o mais prevalente e o azul o segundo mais comum. E você, tem olhos castanhos? Deixe nos comentários. Popularmente, existem dois tipos principais de olhos castanhos: aqueles onde o marrom é a cor dominante na íris e aqueles onde o verde predomina. Embora todos os olhos castanhos tenham uma mistura de verde e marrom, a diferença na cor dominante é o que faz com que eles pareçam mais verdes ou mais marrons. Por isso, em certas condições de luz e ambientes, os olhos castanhos podem ser confundidos com outras cores. Olhos castanhos podem ser confundidos com olhos âmbar, mas são cores bem diferentes. Embora olhos castanhos possam ter manchas de âmbar ou dourado, eles costumam ter muitas outras cores misturadas, como verde, marrom e laranja. Já os olhos âmbar são de um tom dourado sólido, sem variações. Além disso, os olhos castanhos parecem mudar de cor dependendo da luz, mostrando manchas e ondulações que dão aquele charme. Muitas vezes, olhos castanhos são confundidos com olhos verdes. Porém, olhos verdes geralmente têm uma tonalidade uniforme em toda a íris, enquanto os olhos castanhos são um festival de cores, com verde misturado e um toque de marrom ou dourado ao redor da pupila. É como uma festa de cores nos seus olhos. Às vezes, olhos castanhos também são confundidos com olhos castanhos mais escuros. Olhos castanhos escuros são principalmente marrons e podem ter leves toques de verde ou outras cores, enquanto os olhos castanhos exibem uma combinação de várias cores. Olhos castanhos, por terem menos presença de melanina, têm essas variações de cores devido à distribuição diferente nas camadas da íris. No entanto, esses níveis mais baixos de melanina, em comparação com os olhos castanhos, permitem que mais luz seja espalhada, similarmente aos olhos azuis e verdes, e é por isso que vemos tantas cores lindas nos olhos castanhos. Portanto, olhos castanhos têm mais melanina do que olhos verdes, azuis e cinzas. Um processo genético complexo, que ainda intriga muitos cientistas, envolve pelo menos 16 genes diferentes na produção da melanina. Ambientes com cores diferentes também podem mudar a aparência dos seus olhos. Isso mesmo, caso você esteja tentando descobrir a cor dos seus olhos, usar uma camiseta branca pode ajudar, segundo algumas fontes online. Então, antes de nos aprofundarmos nas razões por trás dos olhos cor de avelã, vamos explorar sua origem? Anote aí, o termo cor de avelã vem da cor da própria avelã e já era usado para descrever cores dos olhos desde o século XVIII. Na Espanha, os olhos castanhos são mais populares, com mais de 50% das pessoas lá tendo olhos castanho esverdeados, segundo um estudo de 2009, assim como no norte da África e no Brasil. As pesquisas ainda são inconclusivas para sabermos com mais precisão quem foi a primeira pessoa com olhos castanhos e de onde ela veio. Um ponto interessante é a geografia. É curioso que olhos castanhos sejam mais comuns em regiões conectadas do globo, como Espanha, Norte da África, Oriente Médio e Brasil. O Norte da África e o Oriente Médio são próximos geograficamente, então uma característica genética poderia facilmente se espalhar entre essas regiões com a movimentação das pessoas em séculos passados. A Espanha também fica perto e tem conexões históricas com o norte da África através dos mouros e outros povos que influenciaram a Península Ibérica em histórias passadas. E o Brasil, claro, tem fortes laços com a Península Ibérica através de Portugal. Visto que se trata apenas de especulação, pode-se dizer que há uma certa conexão geográfica
ligando os olhos castanhos. Possivelmente uma mutação genética para olhos castanhos tenha surgido nessa área ao redor do norte da África e persistido, impactando outras áreas devido ao movimento das pessoas ao longo dos séculos. Lembrando que isso é apenas uma ideia e esperamos que pesquisas futuras possam fornecer mais rastros sobre a origem dos olhos castanhos. Crenças culturais da época acreditavam que pessoas com olhos castanhos tinham certos poderes especiais, como a capacidade de afastar espíritos malignos, por exemplo. Um artigo de 2015, que analisou a herança da cor dos olhos no norte da Índia, trouxe descobertas muito interessantes. No artigo dizia que os olhos castanhos são provavelmente resultado de mais do que apenas genética, e que o clima e o ambiente também influenciaram para chegarem até hoje nessa cor de olhos castanhos. Por gentileza, deixe nos comentários se você conhece alguém com uma cor de olhos raros. Estudos apontam que o gráfico de linhagem e herança da cor dos olhos castanhos não segue os padrões de herança da genética clássica. Mostram também que a cor dos olhos castanhos não é ligada ao sexo e possivelmente não é autossômica dominante. Preste atenção nisso. Em Kangra, uma cidade do norte da Índia, uma região com clima temperado ameno, houve maior ocorrência de olhos castanhos nas famílias, com muitas gerações exibindo olhos castanhos por 3 ou até 4 gerações. Parece que o clima fresquinho é fã dos olhos castanhos. Já outros 2 casos envolvendo famílias de regiões com clima subtropical úmido tiveram um número menor de pessoas com olhos castanhos, mostrando essa cor por apenas 2 gerações em certos níveis de parentesco. Isso sugere que o clima pode influenciar a pigmentação dos olhos devido à expressão diferencial dos genes responsáveis pela cor. Afinal, tem gene que não gosta de calor. Muitos dos genes são responsáveis pela cor dos olhos, e o ambiente pode ter um dedo nessa expressão toda. Um artigo indiano de 2015 detalha como o ambiente impacta a cor dos olhos, dado o clima e o nível de luz em diferentes partes do mundo. A cor dos olhos azul ou verde é muito rara na Índia. Na Índia, e mais nas populações europeias e americanas, a cor dos olhos azul ou verde é mais comum por lá. Essa diferença na cor dos olhos pode ser devido a influências ambientais, visto que a melanina tende a proteger as células dos efeitos nocivos das radiações UV do Sol. Já em países como a Índia, onde o calor é de rachar, a melanina dá aquela mãozinha na proteção da pele e dos olhos. Estudos também mostram que em países mais frios, onde os raios solares são mais fracos, encontramos mais pessoas com pigmentações mais claras nos olhos. Claro que existem vários mecanismos genéticos envolvidos, mas é interessante que fatores ambientais provavelmente desempenham um papel na cor dos olhos. No geral, os humanos tendem a valorizar coisas raras, seja na economia, como ouro e diamantes, ou até mesmo carros em edição limitada. No entanto, aproximadamente 5% da população do mundo tem olhos castanhos, e eles provavelmente foram relativamente raros em diversos séculos passados, combinados com suas várias cores e tonalidades, como verde e dourado. Visto que ainda precisamos de mais pesquisas sobre olhos castanhos, porque, convenhamos, eles não receberam a mesma atenção que os olhos azuis ou verdes. Olhos castanhos são frequentemente confundidos com olhos verdes, tipo aquele meme "é verde ou é castanho?". Para descobrir mais sobre os segredos dos olhos azuis e onde eles são mais comuns, clique no vídeo que está na tela. Eu gostaria de saber o que você acha sobre olhos castanhos. Então, por favor, deixe um comentário. Inscreva-se para mais conteúdos e obrigado por assistir.